você, naquele momento que, eu acho, de perda do seu pai, foi um dos momentos mais doloridos, assim, da sua vida? Muito. Porque ele te tinha, né, como uma Sim. bonequinha da vida dele, pelo visto, né? Te Sim. admirava, eu acho que... e a ligação da filha com o pai também é nítida, que é uma relação de amor. Como Sim. foi sentir essa perda? Em que você se apoiou? Eu acho, eu tenho certeza, foi o momento mais delicado. Tenho vários momentos meus com Deus, mas esse foi o meu momento de questionar. Quando eu ganhei o Miss Rondonópolis, ele tinha recém-falecido, tinha alguns meses. E eu lembro que eu não conseguia comemorar. E eu questionava Deus assim, falava, Senhor, tão pouco tempo, por que o Senhor não esperou um pouquinho mais para levar ele, para que ele pudesse ver a realização do sonho dele? Porque naquele momento era o sonho dele sendo realizado, não era o meu. E eu me questionava, eu lembro perfeitamente, eu na casa da minha avó, me perguntando e perguntando para Deus o porquê. E por muito tempo eu questionei Deus, porquê de ter levado ele sem essa realização, que eu sei que era algo que faria ele muito feliz. E depois eu entendi que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito. Talvez, com toda certeza, se ele não tivesse me falado aquilo no seu leito de morte, eu não teria parado a minha vida e decidido seguir outro caminho. Mas foi o momento mais difícil, assim, para mim. Foi a primeira pessoa que eu perdi, que eu até falo que eu não sabia o que era saudade. Eu sempre usava a palavra saudade, mas sem saber o real significado. E quando eu perdi ele, era uma dor que eu me questionava muito a Deus e chegou até um momento meu de revolta. Mas aí eu acalmei meu coração depois de muito tempo. Deus me deu sabedoria, né? E muitas vezes a gente nós tentamos direcionar a nossa vida e decidir o que é certo, o que é errado e o que nós queremos agora, o que nós não queremos. Mas é Deus que sabe de todas as coisas. Mas foi... por mais que a gente entenda, né, a questão da vida eterna, a questão da vida, né, ao lado do Pai. Quando a gente perde alguém que a gente ama, é sempre um momento de vazio, né? Porque a gente passa a não ter aquela presença ali física do nosso lado. Sim. E eu perdi um irmão também quando ele tinha 39 anos. E sempre foi um grande amigo. A gente morava todo mundo junto. Eu imagino hoje a dor da minha mãe, né? E do meu pai, né? Como pais, perder um filho tão jovem. Mas eu senti muito e eu sinto essa saudade, por mais que a gente tenha compreensão e a gente deve, sim, se apoiar nessa verdade, nessa esperança, apoiarmos em nossa fé, né? Em Deus, que ninguém melhor para nos fazer, né, superar e acalmar o nosso coração. Sim. E ter força, né? E ter força para se levantar, para continuar, né, a crescer também, que cada um tem um propósito, cada um tem um tempo para estar aqui, né? E o que você falou é muito verdade, de entender, por mais que a gente saiba na palavra sobre a morte, sobre a eternidade, não ter a presença física, olhar, abraçar, ter o contato, por mais que a gente saiba, dói. Dói muito, dói assim de uma forma que só quem já passou por isso consegue entender. Às vezes até, mas depois vocês vão se encontrar na eternidade, na Bíblia está falando. Tá, mas às vezes eu falo, Senhor, será que eu sou muito ansiosa? Será que... tipo, Senhor, acalma meu coração. Acalma meu coração. Eu tô confusa, eu não sei se eu quero encontrar logo, se eu quero conviver com quem tá aqui. Tá confuso, Senhor. É só Deus pra dar sabedoria, discernimento, porque senão, minha filha, sim, a gente fica doidinha. A gente se questiona, é normal, né? Como seres humanos, né? Às vezes eu falo, Senhor, eu queria ter 1/3 da sua paciência. Porque às vezes nem eu me aguento com os questionamentos, com os pedidos, com a sofrência. Falo, Senhor, se eu tivesse 1/3 da sua paciência... Você é muito ansiosa no seu dia a dia? Eu não me sinto... Eu aprendi a não ser ansiosa. E quando eu falo eu aprendi, foi outro momento da minha vida muito delicado.
que foi quando eu morava em Rondonópolis e vim para São Paulo por causa do Miss Brasil. E quando eu vim para São Paulo, eu vim com todo o suporte do Miss Brasil. Então, eu tinha meu apartamento, eu tinha o meu salário, eu tinha tudo. Só que eu precisava passar isso com 1 ano. Então, quando chegou o fim, estava chegando o fim do meu reinado, eu me perguntava muito, eu me questionava muito se eu deveria continuar aqui. Fim do meu reinado, que chique! Eu nunca pensei que era assim que se dizia. É, o fim do reinado. Que linda! Ai, gente, eu queria tanto ter um reinado também. Mas disse que, né, a mulher é a coroa do marido, eu tô reinando lá em casa. Tá, reinando lindamente. E aí eu me questionava, será que eu devo ficar? Será que eu tenho que voltar? Porque agora eu não vou ter esse salário, eu não vou ter esse suporte da emissora, né, de todo mundo, e agora? E aí eu questionava muito e eu falava, Senhor, me mostre um momento, me mostre um sinal que eu tenha que ficar aqui. Só que aí, nesse momento que eu pedia para ele me dar um sinal, eu não dormia, eu só chorava, eu só orava. Era louvor atrás de louvor e, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. É uma pressa pela resposta. Uma pressa, né? Não respirava, não parava. E eu penso que hoje eu entendi que quando a gente entrega nas mãos de Deus, a gente tem que entregar. E eu lembro que eu fui na igreja. É o tal descanse no Senhor. É difícil quando a gente tem uma certa pressa e ansiedade. Muito difícil. E aí eu lembro que eu fui na igreja, eu tava assim, já deveria estar uns 15 dias só chorando, não conseguia dormir, esperando a minha resposta, tipo, Senhor, eis-me aqui, Pai, me ajuda. E aí eu fui na igreja desesperada, assim, mas desesperada, que eu falei, era angustiada, com a incerteza do amanhã. E aí o apóstolo falou bem assim, Jaqueline, em algum momento Deus te deixou faltar algo? Falei, não. Em algum momento faltou pão na mesa? Falei, não. Então por que você está chorando? Por que você está tão desesperada? Não foi Deus que te ordenou para estar aqui? Não foi Deus que abriu as portas? Acalma o seu coração. Descansa na presença do Senhor. Ele não esqueceu de você. Acalma. Deus está no comando de todas as coisas. Para mim aquilo foi um tapa na minha cara. Porque desde o começo eu falava, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas a minha vontade Mas é que a seja minha agora. vontade. E aí isso foi um tapa de luva assim na minha cara. Que eu sempre falava, Deus está no comando da minha vida. Mas ele ainda falou isso. Se Deus está no comando da sua vida, por que você está chorando? Sim. Menina, depois disso, posso estar assim nervosa com alguma situação, eu oro e eu falo, Senhor, agora é literalmente assim, que seja feita a tua vontade. Se for para ser, vai acontecer. Se não for para ser, eu vou acalmar meu coração, porque eu sei que algo maior e melhor o Senhor está preparando para minha vida. Sim. Às vezes a gente, né, tem a pressa por uma resposta de algo e ele quer nos mostrar outra coisa que precisa ser resolvida antes que ele dê a resposta daquilo. Ou precisa com que a gente aprenda a ser mais paciente, a ser mais tolerante, né? Sempre tem um porquê. Mas realmente o descansar, para quem é ansiosa, eu sou um pouco ansiosa, gente, confesso. Acho que é o mais difícil. É o que eu mais tenho aprendido, a ser menos ansiosa, a descansar, a confiar no tempo de Deus. Mas às vezes eu me cobro, falo, será que eu estou ouvindo realmente o que Deus quer de mim? O que eu mais peço para Deus, Deus me deixe estar atenta ao seu chamado, ao seu sinal. Eu quero fazer a minha parte. Então, eu não quero deixar de ouvir a voz de Deus, de sentir o que eu preciso fazer, porque eu sei que a parte dele ele está sempre fazendo. Sim. Né? Se você já amou esse trecho, você vai se inspirar ainda mais assistindo o bate-papo completo. Clica aqui.